Professor Sanches, e no caso da contratação de fonoaudiólogo para a educação especial, é possível utilizar os recursos do Fundeb? Olha só, o fonoaudiólogo não, porque o artigo, assim, primeiro consulte a instrução normativa do seu Tribunal de Contas, porque tem um ou outro tribunal que está aceitando, mas a maioria não está aceitando. Por quê? Vamos explicar por que não está aceitando. Quando a gente pega o artigo 71 da Lei de Diretriz e Base da Educação, vai no inciso 4º, a gente vai ver que estão vedadas as despesas de programas suplementares, médicos, odontológicos, tá tudo lá. E é por conta disso que não se pode pagar uma despesa que, em tese, é considerada como da área da saúde. O assistente social e o psicólogo pode, Elisiane, porque eles estão previstos na Lei 14.113, que regulamentou o Fundeb. Se criou ali uma exceção, e é no caráter excepcional, de exceção mesmo. Outros profissionais, não. Ok, professor Sanches. Vamos lá, quem mais tem alguma dúvida? Hilton César, ADE dos Balaios, Maranhão. Do Maranhão, hoje, foi contemplado 122 municípios com o VAT, né, o valor aluno total. Porém, uma das condicionalidades foram as informações contábeis de 2019. No entanto, essas informações travaram que outros municípios que não atingiram a média do valor aluno, né, de 4.000 e poucos reais, recebessem também esse recurso. Saiu a resolução no final de abril, começo de maio, porém ficou o espaço de tempo muito pouco para que os municípios pudessem se organizar, levando em consideração que são, na maioria, novas gestões. Você teria alguma informação a respeito disso? Se há alguma possibilidade dos municípios entrarem com uma reclamação administrativa ou judicial que poderiam tentar reverter essa situação? Hilton, eu queria agradecer a tua pergunta. É importante, no meio da fala não dá para tratar de tudo, é muito assunto, né? A gente precisaria do dia todo e talvez não fosse suficiente, muita informação. Então, eu te agradeço muito por trazer essa questão. Olha só, para a definição do valor aluno no total, além desta análise da composição de todas as receitas para calcular o per capita, existem algumas condicionantes. E uma delas é, o município precisa estar com os dados registrados de 2 exercícios anteriores lá na Secretaria do Tesouro Nacional. Ocorre que nós temos um volume muito grande de municípios que não atualizou, não registrou contas no Tesouro Nacional referentes ao ano 2019. Ah, mas é da gestão anterior. Nós não estamos tratando de gestão, nós estamos tratando de entes federados e assim os marcos legais o fazem e todo o processo de gestão tem que ser desta forma. Então, nesse sentido, Hilton, realmente não há o que fazer porque havia essa previsão. E é importante que, quando eu falo que nós precisamos buscar empoderamento, mas melhorar a relação, é sentar com o prefeito, com o secretário de Fazendas e de Finanças, com a contabilidade e falar, olha, nós precisamos cuidar a partir de agora, não só dos dados da educação, mas dos dados do próprio município. Olha, o nosso município está desde 2019 sem registrar informações na Secretaria de Tesouro Nacional. E quando a gente pega o conjunto dos municípios do Brasil, eu fui ver, semana passada a gente fechou um estudo para a Fundação Lema, analisando o ano de 2020, em todos os estados, em todos os municípios do Brasil, eu quase caí de costas, viu? Por quê? Porque muita gente, nós estamos agora no dia 20 de julho, muita gente ainda não registrou informações de 2020. E uma boa parcela de municípios de 2019 no CIOP. E da mesma forma, não o fizeram lá na Secretaria do Tesouro Nacional. Agora, eu preciso lembrar também que o Código Penal brasileiro é bastante claro. É dever da autoridade e do servidor responsável, artigo 313-A, o devido preenchimento dos sistemas oficiais, a devida prestação de contas, que, quando feita irregularmente, pode incidir, pode resultar em crime, que dá reclusão de 2 a 12 anos, inclusive. Então, nós não podemos mais fazer gestão pública
sem considerar a necessidade de respeitar prazos, tomar e realizar todos os procedimentos determinados pela legislação brasileira, inclusive aqueles definidos pela Lei 4.320, que disciplina e organiza a contabilidade no poder público brasileiro, respeitar as demais legislações, cumprir os prazos, prestar contas adequadamente. E aí, outro dia, um prefeito me falou, mas Sérgio, você tem que entender, prefeito reeleito, você tem que entender que eu não posso deixar registrar as informações lá, porque nós descontamos INSS do servidor e não recolhemos. Eu falei, prefeito, isso é apropriação indébita, isso dá cadeia. Não pode, gente. Poder público não se pode fazer nas coxas. Então, infelizmente, Hilton, esta é uma previsão legal, já estava definido, e para que os municípios possam receber o ano que vem, a complementação por meio do VAT tem que ir lá, correr, existe prazo, agora em agosto, para registrar as informações na Secretaria do Tesouro Nacional. E lá vão estar todas as informações das receitas e das despesas realizadas. Bom dia, doutor Sérgio, tudo bom? Bom dia, pessoal. Como vai? Antônio aqui do Piauí, DGE4, Tudo bem, DGE5. É sobre o valor aluno resultado, né? Porque a gente percebe que existe algumas formas de captação de recursos que exigem bem menos da gestão pública e, mesmo assim, os municípios não conseguem se habilitar para captar esses recursos, como ICMS Correto. ecológico, por exemplo, né? Que é bem mais simples e muita gente Correto. não consegue se habilitar para captar os recursos. E dentro do valor aluno resultado tem muitas questões de organização da gestão, né? Então, qual é a previsão para começar a entrar esses recursos? E qual é a previsão para que os municípios tenham, por exemplo, estabeleçam a lei de escolha do gestor escolar por mérito e desempenho, né? Que é um dos critérios que estão lá. Tem vários, né? Mas eu pegar esse, por exemplo. Quando é que os municípios, a partir de quando que os municípios têm que se organizar e se preparar para se habilitar nesse valor aluno resultado? E se você tem uma perspectiva assim de quantos municípios dos 5.000 do Brasil possivelmente conseguirão se habilitar para receber essa complementação? Ô, Antônio, obrigado pela sua colocação. E é assim, nós temos ainda que regulamentar a legislação federal, em nível federal, para disciplinar isso, espero que seja por meio do curso Aluno Qualidade, para estabelecer como isso vai se operacionalizar, porque a Lei 14.113 traz a previsão de que a gente tem que garantir melhoria da aprendizagem, redução da desigualdade, combinada com outras coisas, entre elas a existência de legislação específica que tenha, no âmbito de cada rede, a previsão de processo de seleção de gestores escolares combinada com critérios de mérito e desempenho, como você acabou de dizer. Primeiro, a gente tem que esperar a lei sair. Porém, quando começar a preparar e se agilizar, eu digo que isso não é ontem, mas tem que ser a partir de hoje, porque ontem não dá mais. Quando a gente pega e começa a analisar a primeira parte, Antônio, como, por exemplo, os resultados de aprendizagem e desigualdade, a gente vai ver algumas informações bastante preocupantes no Brasil. E aí, mesmo em redes que nós temos IDEBs 7, 6,8, 7,5, a gente vai ver que os resultados da Prova Brasil evidenciam que ainda existe um quantitativo importante de estudantes que estão no nível abaixo do recomendado, aqueles que estão no insuficiente ou que estão no básico. Não é apenas para esses alunos que nós temos que olhar, mas a gente não pode deixar de olhar para esses alunos. E aí, a avaliação, num período desse de pandemia, no retorno agora das atividades presenciais, por sistema híbrido, depois integralmente atividades presenciais, nós precisamos diagnosticar o estágio de aprendizagem de cada um dos estudantes e garantir para eles o que efetivamente não pôde ser assegurado até agora. Vamos esquecer um pouquinho o ano de 2020 e vamos voltar atrás de 2019. Quem já pegou os dados da Prova Brasil 2019 pode ver, em língua portuguesa e em matemática, o quantitativo de estudantes que está abaixo, que está no básico ou no insuficiente. Se não o fez, eu gostaria, Antônio, de recomendar que pudessem fazer agora.
que começassem a fazer essa análise, mas que, sobretudo, pudessem ir com processos organizados pela própria Secretaria de Educação, em conjunto com as escolas, pudessem ir para dentro das escolas e fazer sondagens, aplicar avaliações e conhecer individualmente a situação de cada estudante. O que não pode é a gente olhar para dentro de uma turma de quarto ano, de quinto ano, e achar que 20% tem dificuldade de aprender, 20% vai muito bem, e o restante é mais ou menos. Não, eu preciso olhar para o João, para o Pedro, para a Maria, para o José, eu preciso olhar e entender individualmente o processo e a trajetória de aprendizagem de cada um dos estudantes. Por isso, Antônio, que eu digo que a Base Nacional Comum Curricular, ela foi uma reforma dentro da escola, dentro da sala de aula. A Emenda Constitucional 108, que muda a regra do ICMS e torna o Fundeb permanente com essas regras que você acabou de falar, ela é uma reforma na educação. E, para mim, ela é a reforma talvez mais forte da história da educação brasileira, porque ela é uma reforma na gestão das redes. É uma reforma operando no âmbito da Secretaria de Educação. Se até hoje a gente fez gestão da rede de ensino de uma determinada forma, a partir de agora a gente precisa analisar esta maneira como fizemos a gestão da rede e talvez precisamos adotar novas práticas de gestão, para que a gente possa garantir a aprendizagem no tempo certo, não para 20%, mas para o conjunto dos estudantes. Ah, então é para olhar só para quem ficou para trás? Não. Tem que olhar, sim, individualmente para quem ficou para trás. E não pode esquecer daqueles que já chegaram ou já até avançaram. Então, isso é importante. Agora, a questão da escolha dos gestores escolares, eu queria trazer uma discussão aqui também, que é o fato de que muita gente tem se apoiado apenas na decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2997, que é uma decisão do Supremo de agosto de 2009, que fala eleição de diretor de escola é inconstitucional. Muita gente tem olhado apenas para isso e falado, eu vou lavar as mãos e não vou fazer nada. Para, gente. Senta e respira. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que estabelece, na meta 19, um processo também de escolha de gestores escolares. E nós temos agora na Lei 14.113, que também traz essa mesma previsão. Porém, nós precisamos aprimorar e qualificar esse processo. Não é replicar o processo de eleição de vereador que se dá no âmbito de um bairro, de uma região, de um município, de uma determinada região da cidade, e trazer o calor da eleição eleitoral, da disputa de vereador ou de prefeito para dentro da escola. Não. Não é apenas fazer eleição. Acho que nós precisamos ter processos democráticos para que a comunidade escolar possa ser ouvida, mas não podemos, em hipótese alguma, deixar de apoiar esses gestores. O importante não é o dia do processo, o dia de ouvir a comunidade. O importante é o antes, é o durante e é o depois. O importante é construir um processo de apoio que tenha formação, que a Secretaria de Educação esteja todos os dias lado a lado desse gestor para apoiar ele no processo de gestão. Não é simplesmente fazer eleição, até porque só eleição, a gente vai ver muitos casos, não tem dado certo, outros têm dado, e muitos não têm dado, inclusive me parece que na maior parte não tem dado. Então, esse processo precisa ser qualificado, Antônio. Eu acho que nós precisamos subir um degrau para poder olhar um horizonte mais distante, poder entender que nós precisamos mudar a prática de gestão e precisamos trazer essas discussões. Ah, mas o prefeito não aceita, os vereadores não aceitam. Eu preciso estar empoderado, enquanto secretário municipal de educação, para fazer essa discussão com o prefeito, com os vereadores, mostrar a legislação, não mostrar apenas a decisão do Supremo Tribunal Federal de agosto de 2009. Então, Antônio, eu acho que não dá para começar ontem, mas tem que começar hoje. Olhar para a trajetória dos estudantes, olhar e começar a organizar este processo de gestão, e não é deixar para fazer em 2023, é começar o quanto antes for possível. E também, para encerrar aqui, Antônio, essa sua colocação, queria dizer o seguinte: quando o governo federal anuncia, né, o SAEB baixa a normativa semana passada, todo mundo fica desesperado, vai cair meu IDEB, vou perder dinheiro. Gente, respira, isso não vai acontecer só no seu município,
vamos acalmar. Eu acho que nós temos as instituições que estão trabalhando, estão dialogando com o governo federal para poder regulamentar o VAR da melhor maneira possível. Eu acredito nas instituições, eu acredito na força dos educadores, eu acredito nos movimentos sociais, acho que no processo qualificado a gente vai poder avançar nessa regulamentação. E calma, gente, calma. Tem gente que está pensando, eu vou pegar os alunos, vou esconder os alunos. Não tem que esconder ninguém. Vamos preparar nossos estudantes num processo em que a gente possa garantir, até o momento da prova, o melhor processo de aprendizagem possível, da maneira que dá. Agora, o que não pode também é, como a gente vê algumas redes, que nós estamos na metade de julho e nenhuma atividade foi realizada no ano 2021. Isso não é possível. Nós precisamos respeitar os estudantes. Obrigada, professor Sanches. Agora a gente tem uma pergunta do Antônio Erismar e depois a gente vai aqui para alguns que estão no chat. Então, bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui na cidade de Açailândia, no Maranhão, na pré-Amazônia maranhense, né? Queremos agradecer aqui em nome do nosso arranjo, ADERA, essa oportunidade de participar dessa formação, que com certeza vem contribuir muito, tanto com os sistemas, como também com os conselhos municipais de educação, né? Os conselhos do Fundeb. E a nossa pergunta é sobre a aplicação dos percentuais do VAAT, né? 35%, 50% na educação infantil, e o que dentro desse percentual da educação infantil, o que cabe dentro desses 50% dessa complementação, 15% com despesas de capitais, o que cabe dentro dessas despesas de capitais. E teve uma companheira nossa aqui do Arranjo, do município de São Francisco do Brejão, salvo engano, o nome dela é Adelma. Ela fez uma pergunta se há diferença entre do recurso destinado à educação infantil, se há diferença entre creche e pré-escola. Então, por enquanto, essa é a nossa participação, e de antemão agradecer aqui. Aqui nós estamos no auditório da Secretaria de Educação, com um grupo de pessoas aqui que está acompanhando aqui esse momento agora, tá bom? Bom dia a todos e a todas. Ô, Antônio, muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Estou vendo aí vocês todos aí na sala reunidos. Que bacana, que legal isso. Obrigado e obrigado, Antônio, pela sua observação, fato importante. Da mesma forma, não dava tempo de falar tudo ali na apresentação. Então, olha só, quem receber complementação da União, digamos que o teu município vai receber R$1 milhão. Quem recebe a complementação da União, por meio do valor aluno ano total, tem que aplicar metade do valor recebido, no valor aluno ano total, metade dessa receita, na educação infantil. E essa aplicação na educação infantil, sem essa distinção de creche para escola, é na educação infantil, ok? E a segunda coisa é, digamos que você recebeu 1 milhão, 500 mil você tem que pôr na educação infantil. Só que do 1 milhão, você tem que pôr 150 mil, equivalente a 15%, como o Antônio falou, em despesa de capital. Não pode ser custeio. Então, nós temos que pôr em despesa de, vamos entender assim de uma maneira mais fácil, né? De investimento. Eu posso colocar em pagamento de salário? Não. Salário é custeio. Tem que ser em despesa de capital, em despesa permanente, né? Investimento permanente. Então, se você recebeu 1 milhão, lembre, 15% despesa de capital. Não pode ser custeio. 500 mil na educação infantil. Ah, mas os 15% é separado dos 500 mil? Não, eles podem ser integrados. Hipoteticamente, eu pego 500 mil, tá? E vou investir na educação infantil. E vou fazer, hipoteticamente, um investimento lá, eu vou construir uma escola, tá? Desses 500 mil, eu vou usar 200 mil, vou construir escola. Tá bom, construir escola, 200 mil. Você já cumpriu 200 dos 500 que você precisa investir na educação infantil e já cumpriu 150 da despesa de capital. Então, essa questão é importante. E, Antônio, a minha recomendação é sentem com o contador da prefeitura para fazer essas discussões, quem está recebendo VAT, ou com o secretário de Fazenda, de Finanças, sentem o quanto antes, não deixe para frente,
porque daqui a pouco vai chegar dezembro e aí tem que investir, e despesa de capital você não consegue investir tão rápido às vezes. Tem toda a questão do processo licitatório que a gente sabe, né? Isso é demorado, então tem que sentar dentro de julho ainda com o contador, secretário de Fazenda, finanças, e programar esse investimento para não ter problema, senão não vai usar todo o recurso. Professor Sanches, a gente tem uma pergunta aqui no chat da Edneia. Onde é possível identificar aonde é que está a relação dos municípios contemplados com o VAT em 2021? Isso saiu na portaria, a gente vai... Esse material pode ser disponibilizado para todo mundo, Elisiane. E aí, acho que junto, o Instituto poderia encaminhar a norma que definiu todos os municípios. Eu já vou encaminhar para vocês e vamos colocar aqui a norma que definiu, é a portaria 4, né? E aí a gente já manda junto para todo mundo, tá? Maravilha. Então, aqueles que preencheram a lista de presença ali, a gente consegue mandar para todos a apresentação e já manda também essa norma, né? A professora Gilmar... Isso, de todo mundo que recebeu. Já encaminhei a norma para você e para a Cris, Elisiane, tá? Ótimo. A gente já, no final da palestra, já compartilha com todo mundo, né? Eu vou passar a palavra para a professora Gilmara. Ela fez um comentário sobre gestão democrática, né? Que vai muito além da seleção só dos nossos diretores, né? E ela também tem uma pergunta sobre a Lei 11.738, né, professora Gilmara? Isso. Bom dia a todos. Muito obrigada, Elisiane. Parabéns ao Instituto Positivo pela iniciativa. Ouvir o professor Sanches é sempre uma aula que ninguém pode perder. Então, muito obrigada. Os ADS precisam bastante. Professor Sanches, bom dia. Bom dia. Fazendo as discussões sobre a gestão democrática aqui na minha região, a gente tem esclarecido muito aos colegas que nós precisamos nos atentar para 3 pontos importantes. Primeiro, nós temos uma meta do Plano Nacional de Educação que trata especificamente de gestão democrática. Temos que alcançar algumas questões e temos uma lista de estratégias. Quando a gente lê a lista de estratégias do Plano Nacional de Educação, Meta 19, que infelizmente muitos municípios simplesmente suprimiram dos seus planos municipais, a gente percebe que a gestão democrática é muito maior do que a seleção de diretores, que é importante, mas é apenas uma pedrinha nesse contexto enorme que forma um oásis que precisa ser discutido. E quando eu uso oásis, eu quero dizer que a gente precisa esclarecer melhor o papel dos conselhos numa gestão democrática, o resgate de grêmios estudantis numa gestão democrática e a postura de todos os profissionais que se envolvem com a educação num processo de gestão democrática. A gente não pode minimizar a importância dessa discussão a um item somente, que não é tão menos importante, é um fator preponderante no sucesso da escola, mas ele é só um ponto. Discutir o processo de seleção de diretores é um item no contexto da gestão. É isso, professor? Oi, Gilmara, que bom te rever. Tudo bem? Gilmara, que bom. Você traz uma questão muito importante e às vezes a gente fala gestão democrática, olha, como você disse, apenas para o processo de escolha do diretor escolar. Mas gestão democrática é a maneira como a secretaria se relaciona com as escolas e com a comunidade. A maneira como as escolas se relacionam com os profissionais do magistério, com os demais trabalhadores da educação, mas principalmente também com os estudantes e com a comunidade escolar. Gestão democrática é a possibilidade da comunidade escolar ser instância máxima, por meio do conselho escolar, construindo e definindo o projeto político-pedagógico,
que é a razão máxima dentro de uma escola para organizar o direito do estudante. Então, gestão escolar, como você acaba aí de nos fazer uma referência maravilhosa, bastante abrangente, não é olhar apenas para isso. Até porque, se a gente olhar apenas para o processo de escolha do gestor e não olhar para os demais pontos que são necessários, nós vamos ter, infelizmente, como resultado, o comprometimento do trabalho do gestor. A gestão será democrática quando tudo estiver funcionando em sintonia, com efetiva participação. Aliás, gestão democrática começa também por garantir condições adequadas e infraestrutura necessária para o Conselho do Fundeb, para o Conselho de Alimentação Escolar, para o Conselho Municipal de Educação poderem atuar. É claro que o Conselho não vai fazer gestão, até porque o artigo 18 da Constituição é claro, é discricionário, é ato discricionário. Quem decide o que fazer, quando e como fazer, é o gestor, é o prefeito, é o secretário de Educação, e isso tem que ser feito a partir de um profundo planejamento. E os conselhos não vão fazer gestão, não podem fazer gestão, a legislação não dá este papel a eles. Mas os conselhos têm o olho da sociedade junto ao poder público. Então, essa gestão democrática ela é muito mais ampla. E acho que, à medida que nós conseguimos organizar todo o processo, nós acabamos fortalecendo a seleção, a escolha dos gestores escolares. Quando a gente põe todos os conselhos para funcionar, quando a gente dá condições dos conselhos escolares atuar, quando efetivamente os conselhos escolares atuam, quando os membros de conselho escolar não apenas assinam ata, a gente começa a construir uma gestão democrática. E acho que você dá aqui um caminho muito interessante a ser percorrido. Muito obrigada, professor. A minha outra questão se refere à Lei 11.738 de 2008, certo. A famosa Lei do Piso. O caput da lei deixa bem claro que a 11.738 regulamenta o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Ok. O artigo 60 deixou de existir com o advento da emenda constitucional 108. Confere, professor? Sim, uma parte dele sim lá, deixou. E a outra mudada. Mas vai lá, continua. Nesse sentido, professor, eu tenho 2 questionamentos. Muita gente costuma dizer que a garantia de 1/3 de hora atividade está na Lei 11.738. Porque ela fala que 2/3 são de interação com o estudante e quem faz isso é quem tem direito a esse 1/3 que sobrou da hora atividade. A gente sabe que o artigo 67 da LDB garante horas de estudos, né? Mas ele não fala em percentual. Então, a minha primeira pergunta é: eu desconsidero toda a Lei 11.738 e posso rever quantos terços de hora atividade eu destinarei aos professores? Essa é uma pergunta. Já vou emendar a segunda e aí me calo. Segunda pergunta, nós temos previsão no país? Temos algum movimento no país, uma vez que já estamos no mês de julho, para que a gente tenha um novo regramento sobre o piso salarial nacional profissional do magistério público? Muito obrigada. Que legal. Você apresentou aqui 58 possibilidades para construir 58 teses diferentes de doutorado. Mas como eu tenho 1 minuto só, eu vou resumir. Obrigado. 2 questões maravilhosas. A resposta para a pergunta 1 é não. A Lei 11.738 está em vigor. A lei não foi revogada. Mas ela regulamentava. Tudo bem, ela regulamentou, deixou de existir lá, mas ela está em vigor. Aliás, por conta de uma reclamação de uma professora da rede estadual, justamente de Santa Catarina, o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar a matéria relacionada a 1/3 de hora atividade. E a decisão do Supremo, agora recente, no ano passado, em 2020, a decisão do Supremo é que é
plenamente constitucional a reserva de 1/3 de hora atividade para os professores. Ponto. Não se discute. Ah, mas antes tinha dado empate no Supremo. Quem alegava empate e tem perdido a ação na Justiça esqueceu de ler o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que diz que quando há empate, para uma matéria ser considerada inconstitucional, não pode, porque deveria ser formada maioria contra a previsão da matéria, não é o que ocorreu na lei do piso. Até por isso, a professora da rede estadual de Santa Catarina ingressou com uma decisão contra o governo do estado que não lhe garantia 1/3 de hora de atividade, foi parar no Supremo. E agora acabou a discussão. 1/3 de hora de atividade é plenamente constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal, assim como o piso é plenamente constitucional. Aliás, um agravo que havia do sindicato, do Sindiúti, lá do estado do Pará, contra o governo do estado do Pará, e que numa decisão liminar, a ministra Carmen Lúcia disse que o governo do estado do Pará poderia considerar, para efeito de cumprimento do piso, o vencimento e mais um tal de um adicional de escolaridade que existe lá. Isso o Supremo também voltou a julgar. E agora, no dia 28 de maio, Gilmara, o Supremo decidiu que o governo do estado do Pará, não cumpre o piso, porque o piso tem que ser concedido no vencimento e não pode considerar nenhuma outra verba. Portanto, com essas duas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, não há mais o que discutir. Piso e hora atividade são plenamente constitucionais. Ah, mas se eu for cumprir piso e hora atividade, vai estourar o gasto com o pessoal e vai impedir que o município cumpra os limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, Gilmar, eu tive o privilégio, em algum momento fui iluminado por Deus, e construí uma metodologia que já está publicada e tenho aplicado em diferentes redes do Brasil inteiro, estaduais, municipais, por todo o país, que considera, faz uma análise para considerar a possibilidade ou não de cumprir piso e hora atividade. E aí, meus 3 municípios iniciais da minha pesquisa foram Curitiba, onde eu moro, Florianópolis e Porto Alegre. As 3 capitais do Sul, porque, em tese, são 3 capitais com maior poder de arrecadação. E aí o que eu pude constatar, por exemplo, onde eu moro, que é Curitiba, é que, embora o magistério represente, Gilmara, 52,9%, vou arredondar para 53% de todos os funcionários da Prefeitura de Curitiba, a hora que eu somo o salário de todo mundo do magistério na Prefeitura de Curitiba, isso equivale a apenas 18% de toda a despesa com o pessoal. O magistério de Curitiba é desse tamanho. O conjunto da remuneração dos professores em Curitiba é desse tamanho. Ora, é muito claro e evidente que não é o magistério que desequilibra a despesa com o pessoal em Curitiba. E o cumprimento de piso e hora atividade em Curitiba não acarretaria o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O mesmo acontece em Florianópolis e acontece em Porto Alegre. Em Florianópolis, o magistério representa 13% de toda a despesa de pessoal, mas representa mais de 40% do total de servidores. Logo, não é o magistério que desequilibra a despesa com o pessoal em Florianópolis. Eu tenho experimentado isso em alguns governos estaduais, em diversas regiões, e agora meu doutorado tem até avançado essa pesquisa em nível nacional com outros enfoques e abordagens. Portanto, Gilmara, nós precisamos qualificar a discussão sobre cumprimento de piso e hora de atividade. Ah, mas tem lugar que o magistério está quebrando. Tem. Eu conheço município, por exemplo, que salários exorbitantes, completamente fora da lógica e fora da lógica da capacidade de receita da prefeitura, estão sendo praticados, e aí sim o magistério quebra a prefeitura. Mas isso é exceção. A regra tem mostrado, Gilmara, que nós precisamos qualificar a discussão, porque o magistério tem ocupado, no conjunto da remuneração com o pessoal de uma prefeitura ou de um governo, uma parcela menor do que ele deveria ocupar. Não é o magistério que está desequilibrando o gasto com o pessoal das prefeituras. E mesmo onde a gente tem problema,
é importante ver algumas questões que existem, como excesso de atestado médico, readaptações indevidas. Isso, sim, acaba contribuindo, quando não são medidas corretas, readaptação fraudulenta, atestado médico mentiroso, quando são medidas desse tipo, isso sim prejudica o cumprimento de piso e atividade. E para encerrar, Gilmara, eu penso que chegou a hora do Brasil criar um mecanismo por amparo legal no texto da legislação para definir o mecanismo de atualização do piso. O que nós temos até agora é um procedimento criado a partir de uma consulta do Ministério da Educação à Advocacia Geral da União, que interpretou a Lei 11.738 porque não tem uma regra clara no artigo 5º, parágrafo único. Acho que está passando a hora da gente criar isso, transformar isso numa legislação para que não haja mais problema. E também para que a gente possa ter um cenário que equilibre duas questões que são importantes no meu entendimento. Primeiro, nós precisamos ter evolução da atualização, não é reajuste. Piso não sofre reajuste, hein? Piso sofre atualização, que sofre reajuste é salário, piso não é salário. Nós temos que ter um mecanismo de atualização do piso que possa ser absorvido pelo conjunto das redes. Mas ele tem que ser acima da inflação. Por que ele tem que ser acima da inflação? Ora, quando a gente pega o terceiro relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação, que saiu ano passado, a gente vai ver que a remuneração média do magistério no Brasil equivale a 78% do que os profissionais de outras áreas com formação em nível superior têm de ganho médio. O professor ganha muito menos. Só que se não tiver professor, não tem engenheiro. Se não tiver professor, não tem advogado. Se não tiver professor, não tem médico. E aí nós precisamos crescer gradativamente essa remuneração média dos professores do Brasil. Isso será possível na medida que a gente tiver uma lei do piso que crie um mecanismo de atualização que tenha ganho real, mas que possa ser absorvido pelas redes. Eu estou muito preocupado, Gilmara, porque a continuar a situação atual, nós teremos uma elevação da atualização do piso em 2022 de pelo menos, outro dia eu conversava isso com você, né? De pelo menos 12,5%. Mas a depender da receita de alguns estados, como por exemplo o Maranhão, que o Antônio participou agora, como o teu estado de Santa Catarina, como o estado de São Paulo, a depender do crescimento do ICMS em alguns estados do Brasil, estimo eu que o valor aluno ano ainda vai ter uma atualização para mais este ano. E aí o piso teria, o ano que vem, uma atualização maior que 12,5%. É a velha história, né, professor? É bom, mas é ruim, né? Ou é ruim, mas é ruim. Precisamos melhorar os processos de gestão. Sanches, o Antônio mandou mais uma pergunta aqui no chat, dizendo assim, dos 50% destinados à educação infantil, isso pode ser utilizado para o pagamento dos profissionais do magistério? Antônio, pode sim, não há problema, desde que sejam profissionais atuando efetivamente em creche ou pré-escola, pode computar. Por isso que eu estou falando que é muito importante, neste momento, ainda dentro de julho, sentar com o secretário de Finanças, Fazenda, contador, quem opera o orçamento no seu município, cada um com a sua realidade, seu tamanho, completamente diferente as realidades, né? Então, senta lá com essas pessoas e planeje. Hoje a gente já sabe, a portaria já está ali, a gente já sabe quanto vai receber, a gente já sabe que é de julho a dezembro e em janeiro do ano que vem, a gente já sabe o tamanho do dinheiro, sabe quando vai chegar e a gente sabe quanto que tem que investir. Então, senta para planejar, porque se deixar para a última hora, vai dar problema. Aí tem uma outra pergunta. Como garantir 1/3 de hora atividades a professores que têm 2 matrículas de 25 horas semanais? A nossa hora atividade é de 60 minutos. Na aula é de 60 minutos.
Olha, a pergunta é ótima e eu vou retomar uma coisa que eu afirmo sempre. Para mim, o mais difícil para cumprir um terço de hora atividade, o financeiro é difícil. Mas para mim, o mais difícil é a organização pedagógica. Porque a organização pedagógica bate em duas coisas, conflita com duas coisas: a vida pessoal e profissional do professor e o direito do estudante. E aí, as redes de ensino precisam planejar adequadamente como fazer isso. E, se nós temos jornada de 25 horas, o professor deverá ficar 8 horas, né? Fora da sala de aula para poder fazer planejamento, formação, tudo mais, né? Esse tempo tem que ser retirado das 25 horas. Então, ele vai ficar menos tempo com o aluno. Ah, mas eu não posso mandar o aluno para casa. Em nenhuma lei do mundo, e muito menos na Lei 11.738, está escrito que um terço de hora de atividade é para ser pago à parte. Não, é para ser usufruído durante a jornada. Porque a gente não pode pensar num terço de hora de atividade olhando apenas pelo impacto financeiro. A gente precisa olhar para um terço de hora de atividade sobre o ganho na prática pedagógica que isso pode retornar ao professor. Um terço de hora de atividade é sim para fazer como a Gilmara falou, que está no artigo 67, inciso 5º lá da LDB, tempo para planejamento, para formação, para avaliação. Construir a avaliação, aplicar no estudante e o resultado da avaliação alimentar, formação e planejamento. Então, as redes de ensino precisam construir soluções que tenham estratégias pedagógicas para atender o direito do estudante, compensado, combinado com o direito também do professor. E aí, lembrem, não é pagar a mais. Por isso que a gente vai ter que reorganizar as nossas redes de ensino a partir da estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Claro que é fácil implantar um texto, ele pode ser caro, mas é fácil implantar um texto de atividade no Fundamental 2. Eu tenho um professor de língua portuguesa, por exemplo, que fez concurso de 25, eu tiro ele 8 horas e boto o outro no lugar dele. Ok, mas e no Fundamental 1 e na educação infantil? Vamos sentar, vamos compreender o que é a estrutura da base e vamos reorganizar pedagogicamente a nossa rede. Porque talvez no Fundamental 1 eu vou ter que pôr alguns projetos, ou até especificamente, vou pôr uma disciplina, uma ação lá de educação física, de reforço, de leitura, de produção de texto. Na educação infantil é mais complexo, eu tenho que sentar com todo mundo da educação infantil e construir uma alternativa a partir dos campos, né, que seja ideal para a rede, cada um com o seu tipo de organização. Por isso que eu falo, Elisiane e Antônio, o financeiro é complicado, mas o difícil para valer é como organizar pedagogicamente esta destinação de um terço de hora de atividade. Ah, mas como que faz então? Dá um modelo. Sabe qual é o melhor modelo? É aquele que você debater dentro da sua rede, envolvendo os diretores, os coordenadores, os professores. O melhor modelo é aquele que você construir, porque o copiado do município do lado pode dar certo lá, mas pode ser uma tragédia na sua rede. O Cleison Alves, professor Sanches, está perguntando qual é a sua opinião em relação a esse aumento de 70% da despesa mínima, gasto mínimo com profissionais do magistério. Acho que foi uma boa decisão? Obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma questão importante, tá? E assim, a gente trabalha com redes estaduais e municipais de todo o país, e a gente vê duas realidades completamente diferentes. A gente tem hoje um conjunto que não é pequeno de municípios que não está conseguindo atingir os 70%. E a gente tem um conjunto que não é pequeno também de municípios que gasta mais que 100% do Fundeb para pagar apenas o magistério. Eu acho que o problema não está nos 70%. O problema está na legislação que organiza as carreiras. Como eu sempre falo, nós precisamos ter carreiras organizadas e estruturadas também a partir da realidade de cada município. É claro que, se o teu município não tem muita receita de IPTU, de ISS, de TBI, de imposto de renda, e você gasta mais que 100% do Fundeb para pagar só o magistério, é claro que a rede vai ter problema financeiro. E aí, talvez, esse gasto é tão elevado por problema de estrutura da carreira ou de gestão de profissionais de educação.
nós precisamos qualificar essa discussão, nós precisamos dar mais luz aos números, conhecer a realidade de maneira mais profunda, qualificar nossa relação e nossa discussão com os sindicatos, com os representantes dos professores, onde não existe sindicato. E nesse processo é muito importante conhecer a realidade local. E, de novo, não se espelhe na realidade vizinha. Ela pode ser muito boa e pode estar dando certo lá, mas no teu município pode dar muito errado. Eu acho que elevar para 70 foi um ganho, mas preciso lembrar aqui, Elisiane, que o piso, hoje, ele é apenas para o magistério, embora a despesa seja para profissionais de educação. Contudo, como a Gilmara lembrou, o piso, neste momento, é apenas para o magistério. Ah, mas o artigo 206 da Constituição fala em profissional de educação. Fala, mas ainda não há lei no Brasil regulamentando o piso para profissionais de educação. O piso, por enquanto, é apenas para profissionais do magistério. Penso eu que chegará o dia que teremos piso para profissionais de educação. Neste momento, é apenas piso para o magistério. O Antônio, lá do Piauí, diz que 70% dos municípios deles, lá do estado, gastam acima de 90% do Fundeb com magistério. Então, as realidades são bem distintas, né? Elisiane, sem te cortar, desculpa, sem te cortar, né? Mas nós tivemos ano passado, estou falando isso porque a gente fechou um estudo para a Fundação Lema a semana passada, e aí todos os estados do Brasil, em 2019 e 2020, aplicavam mais que 60% do Fundeb para pagar o magistério. Mas nós tínhamos no Brasil, em 2019, apenas 0,1% dos municípios que não atingiram 60%. E o ano passado, 2020, passou para 0,2%. Nós tivemos no Brasil 744 municípios que não atingiram os 60%. O restante, todo mundo aplicou mais que 60%, Elisiane. Professor Sanches, se quiser fazer suas palavras finais, Ângela também, se quiser fazer uma palavra final, fiquem super à vontade, mas da nossa parte a gente agradece a presença de vocês todos, as perguntas, né? A gente sabe que esse é um tema difícil, é um tema com muitos detalhes, né? E a gente agradece aí a presença de vocês e deseja um ótimo dia. Eu só agradeço, Elisiane, obrigada. Tinham secretários aqui, dirigentes dos nossos arranjos, eu fiquei bem feliz. E, como sempre, é uma alegria ouvir o professor, né? Ele tem estado com a gente com frequência e a gente sempre aprende muito. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia para vocês. Oi, Ângela. Obrigado, Ângela. E um abraço forte para todo mundo aí do SEDAC, para todo mundo, um abração forte. Muito obrigado ao Instituto Positivo, muito obrigado a todos os arranjos pela paciência, pela audiência, e a gente está à disposição. Essa é uma discussão que requer bastante análise neste momento, que requer bastante estudo dos secretários, das equipes que compõem as secretarias de educação, para que a gente possa efetivamente garantir uma melhor aplicação do Fundeb, que é a nossa principal fonte de receita para a educação básica no Brasil. Encerro aqui, Elisiane, lembrando, se a Base Nacional Comum Curricular foi uma reforma dentro da sala de aula, a emenda constitucional, que torna o Fundeb permanente e que muda a regra do ICMS, é uma reforma de gestão, é uma reforma que provoca efeitos nas secretarias de educação. Nós precisamos entender isso e nós precisamos adotar e implementar uma nova postura de gestão. Certamente, com a capacidade de todos, nós poderemos alcançar melhores resultados a partir de agora. Parabéns por todo o trabalho que vocês fazem e fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau. Professor Sanches, quero só fazer um gancho aqui com a sua fala, agradecendo já a sua disponibilidade, a sua correria, a gente sabe que você estava aí mudando de voo, mas essa discussão nova sobre equidade, né, que essa nova lei traz, né, e na sua concepção aí de melhoria de gestão, é uma excelente oportunidade para o trabalho dos arranjos, porque a gente sabe que é uma metodologia que trabalha muito forte a questão da equidade, né, a avaliação territorial, as forças territoriais. Então, quando a gente, está para regulamentar ainda, mas a gente sabe que, começando agora, como o senhor falou, o professor Antônio, lá do Piauí, começando agora, olhando a questão da desigualdade da aprendizagem, os índices de distorção,
Esse é um ponto que pode ser um ponto fundamental para o trabalho dos nossos arranjos, e quem sabe essas regiões saiam na frente, estejam mais preparadas, inclusive para receber mais recursos, porque estão conseguindo oferecer maior equidade, né? Então, deixo aqui o convite a vocês, líderes de arranjos, para pensarem nisso e para olharem essa nova legislação, né, essa nova regulamentação, a partir desse olhar também da equidade aqui, que nós temos condição de trabalhar com os nossos municípios do nosso território.